joia, turminha? Bom, hoje trago para vocês concordância verbal. A gente, com quem? Com a pronade. Já vou pedir para vocês, certo? Ter bastante atenção para na hora que for executar a atividade responder corretamente. Antes de iniciar o nosso assunto do dia, vamos revisar o que é concordância verbal. Lembra que a Pro falou que ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito? Vamos então observar este exemplo. Ele gostava daquele seu jeito carinhoso de ser. Então, perceba aí, certo? Que vamos ter gostava como verbo. Ok? E nesse caso, Gustavo está concordando com o sujeito. Quem é o sujeito? Ele. Então, percebam que ele concorda, certo? Em número. Ele gostava. Mas, se colocarmos no plural, percebam aí que esse verbo ele vai se flexionar para concordar com o sujeito. Então, logo temos o que aqui? Eles gostavam daquele seu jeito carinhoso de ser. Então, aqui percebam no final do verbo que houve uma flexão de número, onde o verbo, mais uma vez, ele concorda com o sujeito. Por quê? Porque nesse caso, podemos aí fazer a substituição por um pronome pessoal do caso reto, onde utilizamos ele e eles. Sujeito simples. Aí uma regra geral. O verbo ele concorda com o núcleo do sujeito em número e em pessoa. Nós vamos ao cinema. Então, nesse caso, mais uma vez, o verbo ele vem para concordar, certo? Com o sujeito. O verbo vamos vai estar na primeira pessoa do plural. Por quê? Porque ele vai concordar com o sujeito nós. Vamos então observar alguns casos especiais. E hoje eu vou trazer para vocês o sujeito quando for um coletivo, certo? O sujeito é um coletivo, então nesse caso o verbo ele vai ficar no singular. Exemplo: a multidão gritou pelo rádio. Pro, quem é o sujeito? Nesse caso vamos ter aqui, certo? Multidão. Então temos aqui um substantivo coletivo, multidão. Ao se referir multidão, estamos indicando o quê? Que são várias pessoas, né? Um grande número de pessoas. Então, nesse caso, não há uma necessidade da gente colocar gritaram. Então, ele permanece o verbo. Quem é o verbo, galerinha? Gritou. Então, nesse caso, o verbo gritou, ele continua na sua forma singular. Mas tenham bastante atenção. Se o coletivo ele vier especificado, o verbo ele pode ficar tanto no singular quanto no plural. A multidão de fãs gritou. A multidão de fãs gritaram. Então, percebam aqui, certo? Que o verbo ele pode sim ficar tanto no singular quanto no plural. Mas se for coletivos partitivos, como metade, a maior parte, a maioria, o verbo ele vai ficar no singular ou ele vai para o plural. A maioria dos alunos foi à excursão. Então, nesse caso aqui, certo? O verbo ele se encontra no singular. Ou podemos colocar a maioria dos alunos foram à excursão. A gente ou nós? Está correto dizer a gente esqueceu? Bom, é preciso a gente ter uma atenção, certo? Com relação a utilizar o agente. Porque está correto sim. Percebam aí, certo? Que iremos trazer esqueceu como um verbo
e logo a terceira pessoa estará no singular. A quem estou me referindo? Estou me referindo, certo? À concordância a gente. Então, nesse caso, é possível a gente perceber que o verbo, mais uma vez, ele concorda, ok? Com o substantivo. Então, nesse caso, para que haja uma concordância verbal, é simples. É só a gente fazer a substituição por nós. Então, percebam aí que eu tirei da terceira pessoa do singular e passei, então, para a primeira pessoa do plural, nós. Logo, também iremos modificar o seu final. Não tem como eu descrever. Nós esqueceu. É verdade? Então, percebam aí, certo? Que a gente passa, então, para a primeira pessoa do plural esta frase. Então, ficará, nós esquecemos. Então, está correto dizer, a gente esqueceu. Por quê? Tanto o uso de a gente como de nós estão corretos. Qual é a diferença? A diferença é que o agente vamos utilizar em situações informais, durante a nossa comunicação. Mas quando for utilizar em situações formais, é preciso então fazer a indicação do uso do pronome, onde nesse caso o uso do pronome será nós. Embora a gente venha para indicar mais de uma pessoa, e o seu verbo ele é conjugado na terceira pessoa do singular, ok? Então, para isso, eu vou trazer um exemplo. A gente viu a múmia. Ele se encontra o verbo onde? Na terceira pessoa do singular. A partir do momento que fazemos a modificação para nós, percebam aí que esse verbo ele também vai passar para a primeira pessoa do plural, para que haja aí uma concordância verbal. Nós vimos a múmia. Vamos então a alguns exemplos. É necessário lembrar que o verbo ele fica sempre no singular. A gente quer comida. Nós queremos comida. Então, quando utilizamos o agente de uma forma informal, ele vai se encontrar na terceira pessoa do singular. A partir do momento que vamos utilizar uma língua formal com o nós, ele passará então para a primeira pessoa do plural. Muitas vezes, a gente não sabe o que fazer com nossos problemas pessoais. Vamos observar aqui agora a forma incorreta. Muitas vezes, a gente não sabemos o que fazer. Então, percebo, certo? Que quando a gente passa esse verbo para a primeira pessoa do plural, ele se torna de uma forma incorreta. Então, é por isso que o verbo ele vai ficar sempre no plural, quando descrevemos a gente. Mas, se for colocar, substituir na realidade por nós, certo? Ele passa, então, a ficar na primeira pessoa do plural. A concordância verbal agente, como eu trouxe para vocês, quando iremos utilizar agente para situações informais, durante a nossa comunicação. Nós, para uma situação formal, certo? Vamos fazer aqui a leitura dessa frase que está no módulo de vocês. Quando se fala em múmia, a gente logo visualiza um ser enfaixado saindo do sarcófago. É ou não é? Bom, se aqui na palavra agente, a pró fizer a substituição, certo? Pelo pronome nós,
Como vai ficar essa frase? Quando se fala em múmia, nós logo visualizamos, então percebam aqui, certo? Vou destacar de verde, que iremos modificar o nosso verbo para a primeira pessoa do plural. Então, ele irá passar a escrever: visualizamos um ser enfaixado saindo do sarcófago. É ou não é? Então, percebam aí a diferença. Quando utilizamos agente de uma forma informal, ele fica lá na terceira pessoa do singular. Mas a partir do momento que substituímos pelo pronome nós, ele passa então para a primeira pessoa do plural, certo? Onde a gente faz aí a modificação desse verbo para concordar com o sujeito. Lembrem-se que agente separado é uma locução pronominal, ou seja, ele vai equivaler ao pronome pessoal do caso reto. A quem estamos nos referindo? Nós. E ele faz parte do registro da língua informal. Devemos lembrar que agente, ele deve concordar com o verbo na terceira pessoa do singular e não do plural. Iremos utilizar o plural apenas, certo? No pronome pessoal do caso reto, nós. Aí sim utilizamos o plural. Ele equivale ao plural. Mas se for utilizar o agente, que é uma linguagem informal, ele deve então permanecer no singular. A gente sabe a verdade. A gente estuda bem cedo. Bom, essas duas frases que eu trouxe para vocês, esses dois exemplos, estão correta a pronúncia? Sim, porque estamos utilizando a nossa linguagem informal. Mas a partir do momento que eu trago para vocês, a gente vamos ao shopping este fim de semana. É claro que esta forma ela está incorreta. Por quê? Porque o verbo ele está na primeira pessoa do plural e não devemos utilizar o verbo na primeira pessoa do plural quando estamos utilizando essa linguagem informal agente, certo? Só iríamos utilizar o verbo no plural se aqui estivesse o pronome nós. Nós vamos ao shopping este fim de semana. Tá bom, galerinha? Até logo para todos vocês. Um grande beijo para todos. Estou com saudades.